Senhor Deus, Pai, obrigado por mais um dia, mais uma noite aqui na Sua presença, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem despertado, irmãos, ó Pai, o interesse de estudar a Tua palavra, ó Deus. Nós te agradecemos porque somos uma igreja que se interessa pela verdade, ó Pai. Nós não queremos ir em ventos de doutrina, nós não queremos ficar sendo enganados por qualquer palavra, ó Deus, mas queremos a palavra verdadeira, que é a palavra do Senhor. E nós estamos aqui para poder ficar cada dia mais preparado, ó Deus, para que apenas a Sua palavra possa entrar no nosso coração e que nós nunca fiquemos iludidos, ó Deus, com a palavra que vem do homem, mas que nós sintamos sempre a esperança da palavra que vem do Senhor, ó Deus. Obrigado mais uma vez, que o Senhor esteja abençoando esse estudo, ó Pai, que em nome de Jesus a Sua palavra seja falada aqui, que nada venha de mim, venha apenas do Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse, no capítulo 17, Apocalipse capítulo 17. Na última aula, a gente finalizou com o 16, porém esses quatro últimos capítulos, 5, o 17, 18, 19, 20, 21 e 22, são os capítulos finais de Apocalipse, porém a gente tem mais coisas para poder tratar. Então, a gente chegou, até pouco mais da metade do ano, a gente conseguiu chegar quase no final de Apocalipse, porém agora nesse final de Apocalipse a gente tem alguns assuntos um pouco mais longos, mais complexos. Bom, aqui no capítulo 17, na NVI, o título ele fala que é a mulher montada na besta, e na Ara está falando a descrição da grande meretriz, né? Todos os dois vão estar falando sobre a grande meretriz. A gente vai ver quem é essa tal meretriz, como que ela vai se mostrar, como que ela se mostra, né, para a gente. E interessante aqui é que muitos pensam, né, na grande meretriz como uma mulher ou algum personagem, né? E a gente vai entender isso mais para frente aqui, que não é exatamente desse jeito. No capítulo 17, eu estou começando agora no 17, o 17 ele vai num novo ciclo, né, das 7 sessões paralelas de Apocalipse. Quando a gente observa o final do 16, a gente vai ver que finalizou com o 7º flagelo, né? E agora a gente tem uma nova história começando. Na verdade, é a mesma história sendo recontada de uma outra forma, dando detalhes diferentes. Isso vai acontecer no capítulo 17, 18 e 17 e 18, né? Isso, capítulo 17 e capítulo 18. Quando a gente chega no capítulo 19, a gente já está iniciando uma nova sessão. Então está faltando nós estudarmos as 2 últimas sessões paralelas de Apocalipse. Ok? Bom, vamos começar aqui para uma nova contagem da história, e o final do Apocalipse ele vai sempre indo para detalhar o final do final. Tá bom? Então a gente estava lendo todos os períodos aí, todas as sessões, com uma descrição desde a vinda de Jesus até o fim dos tempos. Porém, agora, nessas últimas sessões, a gente vai começar a ver uma ênfase muito grande no fim do fim, que é aonde a gente vai participar mais, né? Onde está mais perto, acredito, do que nós vivemos hoje. Bom, Apocalipse capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de homens blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérola. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição.
Em sua testa havia inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes na terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que está admirado? Eu explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre a qual está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é, é o 8º rei, e um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por 1 hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão o seu poder, a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados escolhidos fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão na rua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, irmãos, olha só, o capítulo 17 de Apocalipse, ele tem algumas interpretações em certos trechos, e esse é um dos capítulos, assim, bem difíceis de interpretarmos, porque em vários momentos ele cita coisas que podem ser uma coisa relacionada principalmente a Roma, ou ele pode ser algo dos tempos atuais também. Como Apocalipse, em muitos momentos, né, a gente vai ver, se eu não me engano, no capítulo 18, o próprio anjo falando que as cabeças significam uma coisa, mas também são outras coisas. A gente percebe que Apocalipse, às vezes, ele tem um destaque para alguns detalhes que podem ser realmente ambíguos, né? Ele pode realmente significar duas coisas, então, às vezes, você não precisa forçar uma interpretação exclusiva de que aquilo ali significa exatamente uma determinada coisa. Então, a gente vê aqui uma cena que começa falando: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo que mostraria o julgamento da grande meretriz. Tá? Essas 7 taças, elas são as taças que estavam no capítulo anterior. Então a gente tem que entender isso, né? Esse é um dos destaques que mostra que o capítulo 17, ele está realmente entrando numa nova contagem detalhada de um novo ciclo. Por quê? Porque as 7 taças já foram explicadas até o final. Se você olhar aí, voltar um pouquinho, você vai ver que no capítulo 16, o final, ele fala que sobrevieram, por exemplo, grandes relâmpagos, vozes, trovões, e como nunca houve igual sobre a terra, e tipo assim, caíram as nações e tal. Então você vê o fim do mundo acontecendo no 7º flagelo aqui. Então agora a gente entra num momento onde a meretriz que foi citada antes, ela vai ser melhor detalhada. Gente, quando a Bíblia fala dessa meretriz, ela está falando, está relacionado
às coisas desse mundo, aos prazeres desse mundo, né? As coisas que são oferecidas para as pessoas, o que você tem para poder desfrutar nesse mundo, é que nós temos como uma grande meretriz. E a gente percebe isso nas informações que são passadas sobre essa meretriz. O anjo, no versículo 3, ele fala que foi transportado em espírito a um deserto e viu a mulher montada numa besta escarlate. Ela achava-se adornada de ouro, pedras preciosas e tal. Então, ele está colocando a meretriz como sendo uma mulher com todos esses atrativos, né? Com as joias, com o perfume, com a vestimenta dela, né? Vestida de púrpura. Então, você tem detalhes falando que, mostrando que essa meretriz, ela é uma mulher, ela é bonita, é uma mulher atraente, é algo atraente, tá? Na visão é uma mulher, porém a representação é do que a vida tem para oferecer, né? E a gente vê uma sociedade hoje que cultua o desejo pelo lazer, pelas coisas que são oferecidas pelo próprio mundo. Você não vê uma pessoa que não tem Jesus no coração, quando ela tem alguma, não é riqueza, assim, mas quando ela tem condições de desfrutar de alguma coisa, ela quer desfrutar do que tem no mundo mesmo, ela quer desfrutar das coisas desse mundo, das riquezas, não que seja algo ruim, mas o anseio por essas coisas é que é o mal, tá, dessa situação. Então você tem uma situação aqui onde mostra a mulher oferecendo os prazeres deste mundo. Nós sabemos hoje que não tem condições de você desfrutar da vida se você não tiver Jesus no coração. Nós conseguimos entender que do que adianta você ter tudo, você ter condições financeiras para fazer o que quiser, né? E você não ter Deus no coração, não estar bem com Deus, você vai sentir isso muito mais do que o ser humano, né? Normalmente o ser humano curte bastante quando ele tem condições e quando ele acaba de curtir, ele sente um vazio tão grande que acaba as pessoas que têm mais coisas, elas se suicidam. É muito convencional, muito normal pessoas que quando alcançam tudo, elas têm um desgosto pela vida. Eu estava falando até com alguns alunos, na semana passada eu falei sobre isso. Eles estavam citando que queriam fazer um programa lá no TCC deles, né, no trabalho de conclusão de curso, que queriam ganhar dinheiro e tudo. Aí eles entraram no assunto, eu fiquei só ouvindo. Aí eu acabei entrando no assunto, falando com eles, olha, mas para que você quer ter tudo? Assim, para que você quer ter dinheiro, né? Ah, não, porque eu quero viajar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu falei, você sabia que se você pegar você, do jeito que você está hoje, e tudo que você tem, se você voltasse no tempo, 50 anos, você teria 100 vezes mais do que qualquer pessoa daquela época? Você seria 100 vezes mais rico do que a pessoa mais rica. E você pode pegar qualquer pessoa aqui. O que nós temos hoje de acesso, de coisas interessantes, né? De um celular é um negócio tão legal, o computador é um negócio tão legal, você tem acesso a tanta informação, você pode assistir coisas, a nossa televisão, nós assistimos o filme que a gente escolhe hoje em dia, você não é obrigado a assistir televisão com o que está passando em 4 canais, nós sabemos o que é isso, né? Acho que todo mundo aqui sabe o que é você acordar de manhã e ter que escolher entre 4 programas que estão passando, e às vezes você tinha que escolher entre 2 canais, porque os outros 2 eram terrivelmente ruins a imagem. Então você não tinha bombril suficiente para colocar ali para poder dar conta de melhorar a imagem daqueles canais, né? E você era obrigado a aceitar aquilo que tinha ali, né? Você vivia bem, né? Não era ruim, não. Porque naquela época você poderia pensar, poxa, há alguns anos atrás a minha televisão não era nem colorida. Então, o pessoal que tinha televisão preto e branco, não, mas há alguns anos atrás eu não tinha nem TV. O ser humano, ele tem essa dificuldade e tem essa coisa de se acostumar muito com o que é bom e achar que é algo muito natural.
Esses dias foi difícil explicar para o Arthur que antes, para eu mudar de canal, eu tinha que ir até a TV e apertar um botão. Ele não conseguia entender o motivo de você levantar e apertar algum botão para mudar de canal, né? Então você já tinha 4 canais e você escolhia um dos 4, acabou, ficava o dia inteiro ali, porque você não ia levantar mais para apertar o botão, né? Então, irmãos, nós somos seres muito acostumados a querer sempre mais, né? E hoje, se você vai numa loja, você vai ver uma televisão com melhor qualidade do que a sua, você também quer. Você fala, poxa, próxima TV que eu vou comprar é essa daqui. Não tem nada de ruim nisso, porque é normal, pô, um negócio mais legal, mais bacana você quer, se você tiver condições, isso não vai te fazer mal, né? Mas a gente às vezes esquece, né? Pega muita coisa por vaidade, não é isso, Ed? E assim, você não sabe que você acha que aquilo ali vai ser tão melhor para você, e aquilo ali às vezes vai te tomar tempo de Deus, né? A gente está tendo uma dedicação tão grande para o lazer, para satisfazer a nossa vontade ali de se divertir, porque quando você assiste um filme, você quer o quê? Você quer diversão. Ainda que você esteja assistindo um drama, né, alguma coisa que teoricamente é triste, mas você quer que aquilo ali faça entreta, né, tenha um entretenimento na sua cabeça ali, aquele momento seu de entretenimento. Você está satisfazendo aquele desejo. E às vezes a gente vai querendo cada vez mais, né? É igual o pessoal fala sobre algumas drogas, né? Ah, não, mas tal coisa é droga, tal coisa não é droga. Fica nessa discussão se é droga, se não é. Ah, não, mas o cigarro é muito pior, mas isso aqui é muito pior. É, a droga, ela está relacionada não só com a parte química com o nosso corpo, de trazer o desejo, que isso sim, realmente é muito complicado para os médicos tratarem quando tem a dependência química, mas a dependência psicológica, né, que coloca a pessoa ali de joelhos, querendo ter um pouquinho daquela diversão que ela teve, nem sempre é química que está envolvida ali. Às vezes é a vontade da pessoa de tirar a cabeça do mundo por um certo momento, né? A própria bebida, o álcool, né? A pessoa se entregar ali e querer se embebedar porque ela quer passar mais tempo da vida dela longe do mundo, né? Quer perder ali um pouco a sua consciência para isso. Então, quando a gente vê uma descrição aqui da grande meretriz, está falando de coisas, né, que são muito daquela época, porque o texto aqui de Apocalipse ele estava voltado para os irmãos daquela época, nossos irmãos daquela época. Então vai falar muito das coisas que são atrativas para aquela época, né? Imagina uma pessoa, ela adornada de ouro, de pedras preciosas e tal. Quando a pessoa pensava assim numa época dessa, no que era o desejo, né, era sempre você ter coisas relacionadas à sua aparência, coisas relacionadas à sua condição social, para poder mostrar para os outros, né, o que você tem. Então, nós percebemos, irmãos, que nós estamos caminhando para que essa meretriz ela consiga nos dominar o mundo inteiro. Não é só a igreja consumir coisas, tá? De forma consciente, né? Um irmão consumir, assistir televisão, não estou falando que nada disso é pecado, nós sabemos que não é. Porém, essas coisas são utilizadas hoje para praticamente enfeitiçar as pessoas do mundo, né? Então as pessoas elas estão sendo assim cada vez mais doutrinadas, né? E sendo levadas, né, em ondas de formações, de coisas assim, a gente vê muito assim, hoje em dia, uma notícia, ela é imediatamente sabida por todos, né? Não tem nada assim que você demore para saber. Se acontecer alguma coisa lá na China que seja atordoante, que seja algo que impressiona, não é possível que vai chegar amanhã e você não vai saber disso. Você vai sair daqui da igreja, na hora que você ligar o WhatsApp, vai ter um monte de compartilhamento. Então, nós vivemos uma situação muito imediata, tá? Onde nós estamos acostumados a ter tudo e sabemos que isso não é bom. No versículo 7,
o anjo pergunta para João, né? Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Aqui eu já estou lendo na Ara, né? Eu estudei aqui na Ara, então alguns termos assim ele me ajuda, né? A observar na Almeida revista e atualizada. Então, olha só, aqui a imagem que ele viu foi da besta, né? E a mulher estava sentada em cima da besta. São apenas representações. Aqui a besta, ela tem 7 cabeças, deixa eu ver, isso, tem 7 cabeças e 10 chifres. Embaixo ele vai explicar. Só que essas 7 cabeças, essa mesma besta, ela foi citada antes algumas vezes, e uma dessas cabeças tinha uma ferida, ela estava ferida, né, ferida de morte, e essa cabeça ressurge. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então está relacionada com essa besta. Sempre o número, quando a Bíblia falar aqui de 7 em Apocalipse, você tem que entender como algo que está relacionado a algo completo ou algo pleno, tá? Então, tipo assim, 7 cabeças, então tem tudo, né? Ou tem todas as necessárias. A gente pode levar para esse lado. Então, aqui no versículo 9, ele vai explicar, ó, aqui está o sentido que tem sabedoria. Quando diz que tem sabedoria, é porque na versão de hoje diz assim, aqui há sabedoria, né? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, está vendo? Tanto são 7 montes, quando também são 7 reis. A antiga Roma, aqui tem algumas interpretações. A antiga Roma ela era conhecida como cidade das 7 colinas. Isso não na literatura da Bíblia, tá? Outras literaturas citam Roma como a cidade das 7 colinas. Mas isso aqui também pode estar relacionado a simplesmente as 7 nações principais do mundo, ou o mundo todo, como eu falei da questão do 7, né? Quando ele ficar 7 montes, seria tipo todos os montes, ou todos os governos, né? Todos os reis. São basicamente essas duas interpretações mais fortes, né? Agora, olha só, quando fala que são também 7 reis, está relacionado principalmente aos reinados anteriores. E aqui no versículo 10, você vai ler o seguinte: dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e, quando chegar, tem de durar pouco. Bom, olha só, aqui a gente tem que pensar o seguinte: quando você está lendo o Apocalipse e fala alguma coisa de veio ou ainda vai vir, você tem que pensar exatamente nesse momento, nessa época. Então aqui nós estamos por volta aí do ano 80, 100, ele está logo após a igreja primitiva ainda, né? Antes ainda do ano 100. Roma ainda estava muito ativa, os irmãos estavam morrendo em Roma, sendo torturados e assassinados. E aqui fala que 5 reinos anteriores já tinham vindo, né? E a maioria desses 5 reinos, eles sempre tinha a Babilônia como posição central. Então, desde a Babilônia, que construiu a Torre de Babel, depois a gente teve aí os impérios, né? O Império Persa, Medo-Persa, Babilônico. Então, todos esses impérios, eles são basicamente essa contagem dos 5 anteriores, tá, que vieram até o Império Romano. Depois a gente tem o Império Romano, que é quando ele fala que dos quais 5 caíram 5, um existe, que é o próprio Império Romano, né? O outro ainda não chegou. Na caída do Império Romano, nós temos um reinado, assim, como se fosse um outro império, mas não um império consolidado, tá? Isso tem até um pouco a ver com as profecias lá de Daniel, quando tem lá o Império Babilônico, com Nabucodonosor sendo a cabeça de ouro, o peito de prata e depois bronze, e depois bronze misturado com barro. Tem as descrições dos reinos, né, vindouros. E o reino que veio após Roma,
ele basicamente é o que nós estamos até hoje. Tá? Então, nós vivemos como se fosse um reino disperso. Né? Depois que acabou, que o Império Romano foi destruído, né, que a gente teve o fim do Império Romano, nós vivemos um conjunto de vários impérios que são ramificações do próprio Império Romano. Né? O latim ele era a língua universal até pouco tempo atrás. Então, o Império Romano ele permaneceu até os dias atuais, né, nas suas ramificações. E aqui está falando de um reino que ainda está por vir. E esse, não está falando aqui dos reinos, está relacionado aos reinos da meretriz. Porque nós sabemos que tem o reino de Cristo, que começou aí há 2000 anos atrás aproximadamente. Então, aqui está citando 7 reinos relacionados a os reinos demoníacos, diabólicos, né? Aqueles que Satanás é que tem o domínio. Então não tem nada a ver com o nosso reino. Então, cita aqui que um reino ainda vai vir e este precisa durar pouco tempo. Esse reino que vai vir, ele está muito relacionado ao que a gente vai estudar um pouco mais para frente, sobre o governo mundial, o anticristo que está por vir. Nós sabemos que Satanás ele vai, de alguma forma, tentar imitar a Jesus Cristo, né? Tendo um enviado dele, né? Ele vai se encarnar numa pessoa, ou ele vai dominar uma pessoa a um determinado nível. Então, nós temos na Bíblia uma quantidade assim de informações citando o anticristo muito grande, como sendo uma pessoa, como sendo um governante. Tá? Então é por isso que a maioria das igrejas, inclusive a nossa, a gente não dá muita atenção para isso, mas existe sim uma expectativa, né? Porque já que é bíblico, a gente sabe que vai acontecer. Então não tem esse negócio assim, não, pô, será que Deus vai mudar aqui? Não, se está escrito assim, a gente sabe que vai acontecer. Porém, o livro de Apocalipse, ele é um livro bem, ele é bem, como que a gente pode falar? Ele não é literal, né? Ele é um livro onde muitas coisas do Apocalipse, elas não são, você não pode interpretar com literalidade, mas em alguns momentos, quando ele cita e especifica algumas coisas, a gente pode, as coisas que são muito específicas, a gente interpreta aquilo como sendo algo literal, e você, lógico, vai ter que vincular com outras informações de outros livros da Bíblia, por exemplo, onde a gente lê em Filipenses, falando também sobre esse governante aí que fala, né, a besta, ou esse anticristo, ok? Então, irmãos, esse reinado que ainda vai vir, ele é algo que, para a igreja, a gente fica um pouco assustado, no sentido, não de ter medo, né? Nós não precisamos ter medo, mas porque a gente sabe que alguma coisa ainda vai acontecer. Aqui, ó, olha só, no versículo 11, e a besta que não era, vou ler o versículo 11, e a besta que não era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, a besta que era e não é também ele, né, o 8º rei. Vamos pensar o seguinte, a besta que era e também não é, no momento onde esse texto foi escrito, é Satanás. Não tem outra. Não tem como você falar que é outra. Por quê? Antes de Jesus, Satanás era. Tá? Não existia nenhuma nação, a gente falou isso várias vezes, não existia nação que não era de Satanás. Somente Israel, que foi a nação separada por Deus. Somente uma nação conhecia Deus. Todas as outras eram domínio de Satanás. Então, Satanás, ele era, vamos colocar assim, vamos completar a frase, ele era o cara, ele era o dono, ele tinha domínio, ele tinha, sim, autoridade sobre todos os outros
governos, exceto Israel. E aqui fala que já não é. No momento que isso aqui está sendo escrito, Jesus já tinha subido aos céus e mandado Satanás, né, para a terra, já tinha destronado ele, não sei, nunca teve um trono, né, mas já tinha mandado ele para a terra, né, já tinha mandado ele catar coquinho, né, já tinha falado assim, já deu para você, vai embora, aqui não é o seu lugar. E ele, Jesus fala, né, que Satanás caiu e Jesus, na verdade, está tendo um vislumbre da frente do que ia acontecer, quando ele falava, via Satanás caindo do céu como uma estrela e tal. Ele estava vislumbrando o que ainda ia acontecer quando Jesus subisse aos céus. Às vezes a gente dá valor a alguns pontos da vinda de Jesus, né? Nós valorizamos muito o nascimento de Jesus com o Natal, nós valorizamos muito a morte de Jesus, e nós valorizamos muito a ressurreição de Jesus. São 3 pontos que nós damos muito valor, mas uma das coisas que tem igual valor, talvez até em determinado momento, uma intensidade de valor diferente, né, é a ascensão de Jesus aos céus. No momento que Jesus foi aos céus, após ter ressuscitado e permanecido aqui na terra com os discípulos, né, Jesus, quando ele subiu aos céus, naquele momento, Satanás saiu do lugar dele. Aquele foi o momento da coroação. Quando você tem um reinado iniciando, o momento mais glorioso desse reinado, mesmo que aquele rei tenha tido uma batalha para poder vencer e conquistar alguma coisa, o momento de glória, o momento onde você tem aquele cenário maravilhoso, é o momento da coroação. E o momento da coroação, a gente leu algumas vezes aqui em Apocalipse, né? Capítulo 4, capítulo 6. Capítulo 4 falava de Deus especificamente, e a coroação de Jesus como cordeiro veio lá no capítulo 6. Então a gente vê o momento da coroação de Jesus como sendo algo tão sublime quanto os outros 3 momentos. O do nascimento de Jesus, que os anjos vieram para poder presenciar aquele momento maravilhoso, a crucificação de Jesus, que foi um momento ali de maior dor, mas de pagamento, né, pelos nossos pecados, e a ressurreição de Cristo, que foi quando Cristo venceu a morte. Agora, a coroação de Cristo, ela aconteceu quando Jesus subiu aos céus, e nesse momento, Satanás ele deixou de ser. E é por isso que nesse momento aqui, no versículo 11, ele fala, a besta que era e não é, porque nesse momento, o presente, né, o é de presente aqui, então o presente desse momento, Satanás não é mais. E até hoje, ele não é. Porém, se você continuar, está dizendo aqui, ó, ele é o 8º rei e procede do 7, que caminha para a destruição. Continuando aqui no 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Isso aqui está relacionado a quando a besta assumir. Esses 10 reis está simbolizando todos os reis da terra, todos os governos da terra, dando crédito a essa besta. E aqui, irmãos, ele está falando crédito por 1 hora. Essa 1 hora não é 1 hora especificamente, né? A gente sabe como que a Bíblia trata o tempo, né? Como que é o tempo em Apocalipse. Então a gente já sabe logo de cara que essa 1 hora aqui não tem nada a ver com 60 minutos. Essa 1 hora aqui é um significado de um breve tempo, como foi falado logo em cima, né? No versículo 10 ele finaliza, tem de durar pouco. Ele está falando quando chegar esse 8º reino, tem de durar pouco. E aqui ele fala que prestam essa homenagem durante 1 hora, que basicamente está relacionado a esse tempo, né? No versículo 14, olha só, aqui a gente já está vendo ele contando o que vai acontecer, não no futuro especificamente, mas na visão de João, tá? É como se o anjo estivesse tão empolgado com o que estivesse acontecendo, que ele já estivesse contando spoiler do que ia acontecer na visão que ele ainda ia ter
logo para frente. Então, aqui não está falando do que ia acontecer agora, né, no sentido de futuro, mas sim o que ele ainda veria. Então, ele coloca aqui, ó, no versículo 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então aqui a gente tem uma treta no final acontecendo entre os próprios demônios, né? Porque vai chegar um momento, o momento do fim vai ser terrível para eles, né? Não é algo que quando a gente pensa na morte, se você pensa na morte, a gente não pensa na morte como um fim, a gente é muito resolvido em relação a isso. Porém, a morte aqui é a segunda morte, é a morte eterna. Então, é um momento onde, por mais besteira que eles tivessem feito na vida, por mais que eles tivessem curtido na vida, atentando as pessoas, ou as próprias multidões aqui, que são as águas, né, a besta, se você imaginar uma quantidade de gente tão grande, numa visão tão longe, você vai achar que aquilo ali é um mar, né? Se você parar para analisar nesse ponto de vista de uma quantidade de pessoas muito grande, se você olhar de longe assim, as pessoas andam, você vai passar, não, isso aqui parece um rio, parece mar. Então, a meretriz está junto com todo esse povo, né? E aqui está falando que ela vai ter, o próprio povo vai se enfurecer dessas coisas. Então, entre eles, entre a besta, entre o anticristo, a meretriz, vai ter uma hora lá que, no fim do fim, eles mesmos não vão se tolerar, né? Tipo, alguma coisa aí já vai estar incomodando eles, né? Então, irmãos, nós temos aqui todas essas descrições da meretriz que basicamente, ela é o que o mundo tem para oferecer. É o que o mundo está entregando de mão beijada para a gente e que a gente vai vendo as pessoas se entregando a cada dia e simplesmente deixando as coisas acontecerem, deixando a vida levá-los, né? E nós sabemos quão isso é ruim, quão isso é mal para o ser humano. Então é por isso que nós devemos ficar atentos nesses ventos de doutrina, ficar atentos ao nosso próprio desejo, nós devemos nos vigiar, porque nós não queremos não fazer parte disso, nós não vamos fazer parte desse povo, mas nós não queremos contribuir. Nós vemos aqui que a meretriz, ela tem na mão dela um cálice de ouro, transbordando de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Então, o que o mundo tem para oferecer são as coisas mais abomináveis. E nós conseguimos identificar o quão isso pode afetar a nossa vida, a nossa família, e nós ficarmos atentos a isso, e parar um pouco de tentar deixar as coisas assim, não, isso aqui não tem nada a ver, não, isso aqui é tranquilo e tal. Nós devemos, irmãos, ficar atentos ao que entra na nossa casa, ao que entra na nossa mente. Hoje nós temos a mente tão acelerada, nós absorvemos muita coisa, muita informação, vídeo é a coisa que mais passa dados, né? Se você parar para analisar, o vídeo ele vai te consumindo de tanta informação. Então, você assiste um vídeo no YouTube, você está lá consumindo tanta informação. E algum tempo atrás a gente achava isso muito. E de um tempo para cá, isso ainda está aumentando. Aí você fala, poxa, como assim está aumentando? Está aumentando a quantidade de vídeos que você vê? Além da quantidade de vídeos, vocês às vezes não estão aguentando nem assistir um vídeo em velocidade normal de reprodução. Não é verdade? Sabe lá no YouTube que você tem como acelerar a reprodução? Não sei se vocês todos já viram isso.
No YouTube agora tem um recurso, agora de um tempo, certo tempo para trás, você tem condições de acelerar um vídeo. Aí a aceleração não vai fazer a voz ficar mais fina, mas ela simplesmente vai fazer o vídeo ficar mais rápido. Então você ouve alguém conversar, né, você pega aí uma mensagem do pastor, você fala, nossa, ele fala tão devagar, e você vai botar, eu quero ver em 1,25 vezes. Ah, não, 1,5, uma vez e meia. Ah, 2 vezes, você bota lá para rodar em 2x, porque o cara fala tão rápido, mas você vai se acostumando com aquilo, que você chega um momento onde você não consegue nem assistir o vídeo em velocidade normal, porque você se acostumou com aquela velocidade, você se acostumou com aquela enxurrada de informações entrar na sua cabeça e você se sente mais satisfeito com isso, né? Então você às vezes fica triste por não conseguir ver em velocidade máxima o vídeo, em 2x, porque aquilo ali você não está conseguindo pegar, aí você diminui um pouco essa velocidade, mas você gostaria de ver ele mais rápido, porque você queria terminar aquilo mais rápido para começar outro, ou porque você tinha muita coisa para fazer. Então nós estamos enchendo a nossa mente, claro, muitas vezes é de coisa boa, muitas vezes a gente faz isso com a mensagem, mas isso está fazendo com que cada dia nós nos tornemos um pouco impacientes e ansiosos por mais. Nós precisamos ficar atentos ao nosso desejo, ao que a gente quer, ao que a gente fica querendo cada dia mais desfrutar, ou em relação à nossa paciência, né? Ah, eu quero, isso aqui está muito devagar, isso aqui tem que ser mais assim e mais assado, e a gente vai aumentando a nossa exigência. Então, irmãos, a meretriz está aí para oferecer coisas. Se tivesse escrito isso nos dias atuais, muitas das coisas que nós consumimos estariam descritas aqui. A meretriz estaria com um cálice de ouro, não, ela estaria com um celular lá, com um controle remoto de uma televisão, e ligando lá os vídeos que quisesse, tudo, ou coisas relacionadas ao mundo atual. Isso aqui que a gente viu, ele estava fazendo uma demonstração que para aquela época era importante, mas hoje nós temos outros fatores que são tão atraentes quanto, ou até mais atraentes do que muitas coisas que a gente viu aqui. Então vamos vigiar, né, o nosso coração, vigiar a nossa mente, tá? Porque nós não queremos fazer parte, nem contribuir com isso. Que você seja ponderado nas coisas que você tem que fazer, que você saiba o que você coloca na sua mente e que você tenha paciência para você não prejudicar o seu próprio corpo no futuro, de ser uma pessoa cada dia mais impaciente, de não conseguir conversar com uma pessoa de frente para ela, porque ela não consegue conversar em 2x, somente conversar em velocidade normal. Se bem que minha mãe tinha uma amiga que ela conversava em 2x, era impressionante. Irmãos, uma boa noite, vamos orar para finalizar o capítulo 17. Na próxima aula eu falo sobre o capítulo 18, depois eu vou ter que falar sobre milênio e a gente finaliza depois o Apocalipse. Está acabando, mas agora a gente vai entrar numa quantidade de conteúdos assim, uma quantidade de coisas assim bem interessantes e a gente vai ver muita coisa aqui. Esse próximo período ele é maior do que o que a gente já passou, tá bom? De quantidade de informações. Pastor, você quer orar para finalizar? Não tem problema dar spoiler, não. Tô brincando. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente já encerrar aqui. Deus nos abençoe. De fato, o presbítero Gustavo destacou no final que essa questão da aceleração é um problema para a nossa época. A gente não consegue nem parar para observar, às vezes, as maravilhas que Deus criou, porque parece xoxo, né? Parece sem gosto, né? Parece sem graça. Isso é do nosso tempo e a gente precisa cuidar disso aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra. Deus, é maravilhoso estudar a sua palavra. A palavra é antiga e atual. Ela foi escrita há muito tempo e fala para nós hoje. É um milagre realmente a tua palavra para nós. E fala de uma maneira especial para os seus filhos, para nós que fomos chamados para viver com o Senhor. Queremos que o Senhor nos comunique sempre a sua palavra, comunique sempre ao nosso coração o desejo de obedecer a sua palavra e de viver segundo a sua palavra. Esse é o nosso desejo, Pai.
nossa vontade. Cuida para que a gente viva dessa maneira. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, pedimos também ao Senhor que nos dê um bom regresso agora para o nosso lar, com a tua graça, com o teu cuidado, em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.